Vamos lá? Vamos. Então, tá bom. Começando oficialmente nossa live. Evê, boa noite. Quero super agradecer você ter aceitado o convite para a gente estar juntas aqui hoje. E você é uma pessoa muito querida, que eu tenho um carinho enorme, né? Além da gente já ter trabalhado juntas. Trabalhamos nessa área, né, de integração com aprendizagem corporativa. Temos muito respeito, né? Eu tenho muito respeito e admiração pelo seu trabalho. E, enfim, e essa é uma outra paixão que a gente tem em comum, que é a área de aprendizagem corporativa. Então, acho que também isso manteve a nossa amizade, o nosso relacionamento, o nosso interesse, né? A vontade de aprender, de compartilhar dentro dessa área de aprendizagem. Então, quero muito agradecer aí seu tempo, de ter disponibilizado seu tempo para a gente conversar hoje aqui. Imagina, agradeço, porque esse tema é apaixonante. Ele é uma das paixões da nossa vida, né? Sem dúvida, né? É uma coisa que a gente acaba engraçado, né? As pessoas de fora às vezes não entendem. Poxa, mas você trabalha muito? Não, eu me divirto muito. Verdade, é verdade. A É uma gente, o alegria meu muito grande de fazer marido nosso aqui trabalho. entrou. É mesmo? Ele é o Surf Brothers? Ele tem um grupo de surf que ele posta, Que então legal! ele Good vibes. trabalha lá. Sim, super. Então aí o pessoal fala, né, que a gente tá, poxa, dedicado a tantas horas e tal, a gente nem vê o tempo quando a gente trabalha com o que gosta. E eu sinto que para vocês também é real, né? Você também tem muito amor a essa atividade. E nessas conversas a gente até surgiu, vamos fazer uma live desse assunto, é um assunto que interessa nosso público de RH, área de T&D, os consultores que atendem, o ecossistema todo que está envolvido com a aprendizagem corporativa. Então, deixa eu só me apresentar também para quem não me conhece, que está aqui na live. Meu nome é Daniela Serban, eu estou à frente da DSA Treinamentos. Nós trabalhamos com experiências de aprendizagem e desenvolvimento de liderança para vendas e soft skills como um todo, tanto presencial, online. E a gente tem como propósito atingir sempre, né, nas ações, nas nossas experiências de aprendizagem, atingir os objetivos da empresa, a transformação com os participantes e o sucesso de quem está nos contratando. Então, esse pilar é muito importante, nosso interlocutor, que é da área de treinamento, de desenvolvimento humano, é ter uma relação sustentável, ter uma relação feliz e ter sucesso na empresa, ser promovido, ser ranteado para outras empresas. Então, a gente acredita muito nessa parceria. E a EV, a gente já fez alguns trabalhos juntas, estamos juntas, né? Temos esse ponto em comum, então eu convidei ela para estar trazendo, né? Vou fazer algumas perguntas, é um bate-papo bem leve, informal, fazer algumas perguntas sobre essa nossa área de aprendizagem, tendências, o que o pessoal tem feito, o que tem engajado os participantes. Quem não segue a gente, por favor, né, deixa o convite para seguir o Insta, DSA_treinamentos e no LinkedIn também. E vamos aí, né? Vamos trocar um pouquinho aí, falar sobre esse assunto. Aliás, antes até de fazer perguntas, deixa eu só comentar, eu tenho feito uma sequência de lives, essa é a quarta da sequência. Então, já fizemos uma sobre o juízo corporativo, outra sobre o impacto da inteligência artificial nos negócios. A terceira, gestão do tempo, essa é a quarta live. Então, a ideia é trazer conteúdo para quem está com a gente aqui ou depois assistindo no YouTube. Queria apresentar a Evelise oficialmente, para quem não conhece. A Evelise, ela é uma profissional apaixonada por aprendizagem, como eu já estava adiantando aqui, e inovação corporativa. Ela tem uma formação em gestão comercial e pós-graduação em design educacional, criatividade, inovação e tecnologias pela PUC do Paraná.
e ela combina habilidades analíticas e criativas para impulsionar o desenvolvimento organizacional. Como facilitadora de aprendizagem, metodologias como design, utiliza, né, metodologias como design thinking, práticas colaborativas. Ela trabalha com foco em capacitação das equipes, com colaboração e estratégias eficazes de treinamento. Então, a ideia é o que ela tem feito, o que ela aprendeu ao longo desses anos e compartilhar com você que está aqui com a gente. Queria agradecer a todos que estão aqui, entrando com a gente. E é um bate-papo informal, então fiquem à vontade aí para colocar as perguntas durante a nossa conversa. É verdade. Perguntem. Falar algo para começar, Eve? Bom, primeiramente, obrigada por esse convite, né? Mais uma vez, reforçando, falar sobre esse assunto da aprendizagem corporativa é apaixonante, é gostoso, é estimulante, é entender muito sobre pessoas, né? Quando a gente fala sobre aprendizagem, a gente tem um pouquinho de neuro, com um pouquinho de afeto, mais um pouquinho da base didática, né? Dos grandes pensadores e educadores. Então, tem um conjunto de coisas que, juntando todas num cenário específico para o desenvolvimento de um negócio, existe aprendizagem corporativa, né? Então, acho que é um prazer a gente estar falando sobre isso. Muito bom. E assim, você já começou quente, né, Eve? Acho que você trouxe aí esse tripé, que esse tripé aí com certeza tem muito pano para manga para explorar. E se as pessoas que estão ou contratando, então por que a gente também trouxe esse assunto? Primeiro porque eu estou falando com pessoas, a gente está sempre tratando com RH, e tem o mundo dos consultores. Então tem muita novidade, tem muitas mudanças, principalmente depois da pandemia, então de interação, de engajamento, e as pessoas precisam estudar esse assunto para saber como engajar, saber como cada vez mais os clientes querem menos tempo de treinamentos com conteúdo mais assertivo. Então, e também trazendo práticas diferenciadas colaborativas. Então, assim, a EV vai trazer as tendências, mas o motivo da gente trazer esse assunto para o debate é justamente uma mudança grande nas organizações, no mundo corporativo, que exigem outro comportamento das consultorias, dos consultores que estão à frente, porque eu não posso fazer como eu fazia antigamente, né? Não é porque um consultor fazia uma boa entrega antigamente que, sei lá, 5 anos atrás, que hoje ele continua atualizado. Mudou conteúdo, mudou ferramenta, mudou tudo. Então, a Ivelise estudou muito, vai poder contribuir, então até queria ouvir um pouquinho, né? O que você percebe mundo antes pandemia e pós-pandemia nesse cenário todo da aprendizagem? Boa pergunta, Dani. A gente tinha as práticas de treinamento todas mais fundamentalmente estabelecidas antes da pandemia no mundo presencial. Então, tudo era muito em cima de trocas, em cima de desenho da sala, né, da sala do ambiente de treinamento. Os recursos que eram utilizados eram retroprojetor. Então, a gente percebe que as empresas todas eram desenhadas, formatadas para fazer esse tipo de aprendizagem com as pessoas. O mundo antes da pandemia era um mundo que a gente chama na aprendizagem de offline, que praticamente as pessoas só aprendiam num formato muito semelhante ao da escola fundamental, que é uma grande briga para esse assunto, para a gente depois travar ali na frente. Então, todo mundo achava que quando eu vou para uma aprendizagem dentro do ambiente de trabalho, eu vou estudar da mesma forma com que eu estudo qualquer outro tema em qualquer outro lugar, seja escola, seja universidade. E quando a gente chegou no momento de pandemia, em que as pessoas não podiam mais estar presentes e essa troca não podia existir mais, começou a haver uma necessidade do treinamento online não ser mais um blá blá blá, né? Uma troca, né? Uma conversa, para ser algo mais estruturado. Então, percebe-se que o mundo da tecnologia começou a fazer um esforço um pouquinho maior
para desenvolver ferramentas e recursos mais apropriados. Eles são apropriados? Não, eles não são. Hoje a gente utiliza algumas plataformas, eu vou citar aqui o Teams, o Google Meeting e uma série de outras que são utilizados, o Zoom, que foi um dos que mais teve alcance na pandemia. Elas foram desenhadas para reuniões, elas foram desenhadas para conferência entre pessoas, basicamente uma reunião. Então, fica faltando recurso, fica faltando ferramenta quando você vai para um ambiente de aprendizagem corporativa. Então, para isso, eu acho que houve uma disrupção, né? Porque muita gente achava, até no ambiente de trabalho, que eu não aprendo nada se não for presencial. Né? Não, você aprende sim, tem formas de aprendizagem, né? Eu acho que a primeira coisa que aconteceu, Dani, foi a quebra de paradigmas, né? A gente consegue sim ter aprendizagem à distância, a gente consegue ter aprendizagem quando o meu trabalho é remoto, é possível ter aprendizagem corporativa quando a gente consegue condução madura neste ambiente, quando existem facilitadores capacitados com os recursos que existem a trazer a aprendizagem corporativa como ela deve ser feita. Agora, até, desculpa, vou fazer até uma observação que você falou, algo tão importante que vale a pena a gente aprofundar aqui. Então, é isso, né? Facilitadores capacitados para esse novo mundo. E é o que a gente vê, né? Hoje, assim, a gente que está sempre com consultores, né? Nós que temos a consultoria, você que está à frente também da sua, a gente vê que tem muita gente que não está ainda adaptado para esse mundo pós-pandemia, esse mundo da tecnologia, das ferramentas interativas. Então, tem uma série de cuidados, poxa, coisas simples, como deixar atrás aparecendo o armário do quarto quando está dando uma aula, né? Você vê uma toalha pendurada em cima do armário. Como assim? Você vai dar uma aula, fica a toalha pendurada atrás. É o nível de informalidade, né? Eu acho que não só olhando para o ambiente que você precisa, a gente precisa muito ser multitarefa, gente. Hoje esse mundo moderno que a gente está vivendo, o mundo VUCA, exige de você uma série de competências. Então, é o falar bem, é o se posicionar bem diante da câmera, é ter os aparatos adequados, uma boa câmera, uma boa luz, né? Uma boa captação de som. E as ferramentas que você vai preparar a sua aula precisa estar adaptada àquele universo que você vai trabalhar. Né? Você precisa ter pessoas que conseguem ter o manejo necessário nas ferramentas que você vai utilizar. E você precisa ser um expert, você precisa ser um facilitador top 1, né? Para conseguir fazer essa facilitação da aprendizagem acontecer com aqueles grupos que você vai facilitar. Sem dúvida. Tem Então, é uma uma série coisa, de Dani, variáveis, né, Ivê? Uma série de isso, novas variáveis que entram. Além dele dominar o conteúdo, ele precisa abranger todas essas outras variáveis para ter um bom desempenho online. Não adianta dizer, eu faço uso o mesmo treinamento do presencial no online. É outra realidade, é outra dinâmica. Não funciona. Não funciona. Olá, Os dois bem-vinda. ambientes, eles têm... Roque, bem-vindo. A Mari, Eduardo também está por aqui. Roque, obrigada pela presença de vocês. Eu vejo que é o conjunto de fatores, né? É necessário ter uma série de competências. Então, quando a gente fala do ambiente em que a gente está, a gente tem que entender que, como facilitador de um tema qualquer, eu preciso facilitar a interação entre as pessoas. Então, eu tenho que começar uma aprendizagem corporativa conectando as pessoas umas às outras. E existem uma série de recursos, uma série de atividades que você faz. Hoje, no mundo da agilidade, a gente faz isso muitíssimo bem. A gente tem lista de exercícios de quebra-gelo, onde a gente pode conectar com as pessoas. Ou seja, tem que ser legal, tem que ser bacana. Cíntia, beijo para você, boa noite. Então, tem que conectar as pessoas no ambiente em que você está no virtual. Você tem que aprender a entender.
A Denise é a gestora de... Só fazer dar uma boas-vindas. A D é gestora de projetos da DSA, professora também. Ela está super conectada aí, todas essas mudanças. Que legal, então, prazer. Vamos lá, desculpa. Camila, boa noite. Então, eu acho que são esses pontos, né? Dentro desse ambiente corporativo, eu preciso entender que eu preciso aprender a conectar as pessoas. Eu preciso fazer com que as pessoas interajam. Eu preciso fazer com que as pessoas se conheçam. Imagine que existem empresas que trabalham no remoto e as pessoas nunca se viram, mas elas podem ter uma conexão extremamente firme, verdadeira, uma conexão que vai proporcionar crescimento e maturidade na relação de trabalho dela, né? Só que a gente, como facilitador, tem que dar um empurrãozinho, a gente tem que ajudar essas pessoas a se conectarem, né? E Zilda, todo um estudo, noite, minha linda. Né? Boa noite, Zilda. A Denise está desejando sucesso aqui. Obrigada, Denise. A Denise também, ela estudou design instrucional, conhece e também gosta muito da área. Então, esse assunto é muito... Existem, né, que já dizem essa questão toda do design instrucional no online, que eu preciso trocar a metodologia a cada... Não adianta a pessoa fica falando 15 minutos direto, sem pausa, sem perguntar, sem interagir, né? Tem uma série de diferenças no online que, se o consultor, o facilitador não se adaptar, aí realmente o resultado será bem ruim mesmo, e é ruim, né? A gente vê por aí que tem muita gente que não se desempenha bem ainda no digital, né? A maioria tem uma dificuldade no digital ainda muito grande. Mas a gente tem boas referências de quem também é muito bom nessa facilitação digital. Sim. São competências a serem desenvolvidas, manejo das ferramentas, o entendimento da prática que você tem que criar, desse design de interação das pessoas. Mas tudo isso, Dani, só funciona quando nós estamos dentro de uma empresa que tem dentro do seu eixo o valor que é a aprendizagem corporativa. Se ela tem isso como um eixo de aprendizado, quando ela favorece a cultura de aprendizagem, a gente tem portas abertas, né? Quando essa empresa tem uma cultura que não favorece essa aprendizagem corporativa, nem o melhor facilitador no mundo digital vai conseguir ensinar, vai conseguir facilitar, vai conseguir tirar resultados do grupo. Sim, ó, a Denise colocou aqui, o planejamento é o sucesso de uma aula online. Então, de fato, né, o planejamento é super importante. De prancheta. Você falou, agora entregou a idade essa prancheta. Verdade. Muitas horas de prancheta. E a questão ali que ela complementou, né? É importante ter cartas na manga. Então, assim, de fato, né? Eu acho que eu gosto muito, né? Quando a gente vende os projetos de aprendizagem, todas as entregas vão com um plano de aula minuto a minuto. Então, eu vou falar isso em tantos minutos, vai ser um vídeo, o que vai ser tempos e o que acontece, né? O plano detalhado. Porém, a gente precisa muito desse outro aspecto que você trouxe, né, da questão do consultor. Então, o consultor, ele precisa ter muito mais habilidade na hora da aula. Então, ele precisa, além de ser um ótimo comunicador, então não adianta ele falar, ele tem que interagir com os participantes, né? Chamar os participantes que estão lá, convidá-los a pensar, a refletir, né? Então, é algo que é muito mais, o facilitador precisa estimular muito mais. Eu não sei se o que você pensa, é a minha opinião pela nossa experiência aí nessa abordagem, muito mais do que o outro. Além do que você falou, essa questão, precisa conhecer as ferramentas, ele precisa arriscar um pouco. Não adianta, eu tenho medo de dar errado. Vai ter que testar antes, chama os amigos, chama a rede aí de apoio, testa antes e faz, né? Vai com medo mesmo. Exato. O que eu
acredito, Dani, que esteja acontecendo muito dentro dos ambientes, necessidades de treinamento, de aprendizagem, é como se as necessidades de hoje não fossem atendidas pelos consultores de ontem. Então, os consultores que são sábios, que são acadêmicos, que vieram de grandes universidades, muitas vezes, eles têm o conhecimento e não têm as melhores práticas de facilitação, que a gente é obrigado a entregar nesse mundo moderno. Então, o mundo moderno, quando eu tenho que fazer treinamentos, quando eu tenho que fazer aprendizagem corporativa, para ambiente onde eu tenho geração Z, geração X, geração Y, geração Baby Boomer, a gente precisa integrar tudo isso. Né? Então, eu preciso ser muito completo no sentido de facilitação, em primeiro lugar, e em segundo lugar, é o conhecimento específico. Né? O motivo pelo qual você foi contratado, a sua especificidade, os teus ganhos em relação ao conceito que você domina, os assuntos que você domina. Não adianta nada você colocar os assuntos que você domina, que são suas especializações, em primeiro lugar, e você ter todas as práticas de facilitação e a didática em último. Né? Aí não vai funcionar. Sem dúvida. Não adianta ter um ótimo conteúdo, que é mais a abordagem que você trouxe, tradicional do professor, né? Mais foco professor e menos foco na didática, na metodologia. Exato. Que é a dinâmica, né? A dinâmica que nós construímos durante uma aula, durante um treinamento, ela é essencial. E a dinâmica ela tem vários papéis. A dinâmica não depende só do consultor. Ela depende também de como eu estou conseguindo fazer com que essas outras peças da engrenagem, que são as pessoas, como que eu estou estimulando para que elas funcionem, para que elas contribuam dentro daquele ambiente de aprendizagem. Muito bacana. A Denise está falando, conhecimento e o saber passar, exatamente. Né? E se dedicar, o antes, que é o que nós fazemos, né, Dani? É identificar quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas que nós vamos treinar? Perfil, né? Qual é o perfil? Quais são as principais habilidades, qualidades, vontades de aprendizagem? Quais são as práticas de aprendizagem que aquela empresa já tem, né? Porque as pessoas sempre chegam na facilitação, sempre elas chegam com uma mochilinha de coisas, de frustrações, de decepções, elas chegam sempre com seus medinhos, né? E aí é o que você falou, essa questão do medo, né? Então, assim, a gente vê que o medo dos consultores fazerem esse tombamento é um medo natural, legítimo, mas só quem a gente vê hoje, né, os consultores que estão, os facilitadores aí que têm sucesso, eles conseguiram arriscar, inovar e utilizar, e aí saber escolher um pouquinho melhor o conteúdo. Então é isso que você falou, só que ele tem que, claro, basicamente, ele precisa conhecer bem o conteúdo, até porque se eu tenho menos tempo de carga horária que hoje as empresas estão demandando, então eu preciso ter mais sabedoria para escolher o que eu vou colocar naquela interação com meus alunos e qual a metodologia. Então é mais desafiador do que antes, né? Exato. Eu vou então trazer já em primeira mão o último desafio que eu estive presente. Muito bom. Ó, o Serginho entrou, EV. Olha quem está aqui com a gente. Grande Serginho. Muito bom. Eu estive como facilitadora num hackathon da Área 56, que é uma agência de inovação, dentro da Rodonaves. A Rodonaves é uma das principais redes de transporte e logística do país. É uma empresa grandiosa, né? E eles precisavam reunir, durante o seu espaço de convenção, 300 lideranças. Nosso hackathon teve o objetivo de desenvolvimento de inovação para 300 lideranças em 4 horas. Uau, muita gente junto. Quantos facilitadores? 10 facilitadores. 10 facilitadores.
E por que que funcionou tão bem, né, Dani? Por que que foi muito redondo? Porque foi muito programado, né? Todas as atividades foram ensinadas e divididas um passo a passo. Todas as mesas de todos os grupos tinham o Canvas, né? Um Canva que foi desenhado especificamente para o evento, né? Em cima das necessidades de solução para o evento. Ele foi todo construído através de passo a passo. E todo passo a passo foi monitorado com um cronômetro no telão. Todo mundo via o tempo. O que foi muito incrível, que funcionou muito bem. Nós ajudamos esses times a elaborar e desenvolver papéis. Então, a gente tinha o papel que era o senhor do tempo, que era aquela pessoa dentro do grupo que era responsável a não deixar os outros falarem demais, esquecer de fazer o registro daquela atividade e se perder no tempo, porque isso sempre acontece em grupo. Então, a gente criou o papel, o senhor do Senhor tempo. do Em tempo segundo é lugar, ótimo. nós criamos o mediador. Ou seja, alguém que mediava as conversas e ajudava para que todos tivessem oportunidade de falar sobre o tema, né? Então, esse mediador, que é um papel que muitas vezes a gente faz como gestão, é importante também. Então, ali tinha gente que pensou, olha, o meu papel vai ser de mediador, porque eu gosto realmente de mediar a conversa entre as pessoas. E é alguém mais empático, entende que a melhor solução é aquela construída pelo grupo todo, então todos tinham que participar. E o terceiro papel e último era o papel do senhor do registro. Era a pessoa que escrevia, era a pessoa que desenhava dentro do Canva, né? Então, isso foi fundamental. Então, veja o que a gente tirou de toda a metodologia ágil, práticas para a gente ter dentro de um evento de inovação, 4 horas, 300 lideranças. Muito Saíram legal. 40 propostas de solução inovadora para Nossa, Rodonave. uau! 40 em 4 40 horas, que top. propostas em 4 horas. Então, é toda essa dinâmica, é toda essa proposta de construção de propostas colaborativas em mesa aberta, com discussão monitorada, controlada, tudo feito sobre uma prática bem planejada, que facilita com que as pessoas utilizem aquele espaço criativo e colaborativo para desenvolvimento de soluções. Não, e isso é incrível, né? Porque você dá voz para as pessoas, para os líderes, eles já têm as ideias, né? A empresa está dando um espaço, uma voz para eles. Eles se sentem valorizados e aí acabam construindo junto e acabam adorando e participando do processo de mudança, sendo muito mais forte o processo de transformação com esse tipo de metodologia. Todos fizeram pitch no final, todo mundo subiu com seu Canva no palco, todo mundo apresentou sua ideia, apresentou sua solução. Então a gente sentiu muito que foi algo foi tão significativo para eles, porque o senhor João, que é o presidente e fundador da Rodonaves, ele falou, nunca tivemos num evento 300 pessoas tão engajadas que esse pessoal não queria nem sair para ir ao banheiro, para não perder Incrível, o momento de que estar participando bacana. ali da atividade, né? Isso é muito Demais. importante. Nossa, isso daí, quando você me conta, assim, eu já estou visualizando, acontecendo, eu acho o máximo esse tipo de metodologia e é algo que faz diferença, né? A gente lá na DSA, a gente está trabalhando, isso me fez lembrar, a gente trabalha com business game, junto ao Carbonari, eu não sei se você conhece Conheço. o trabalho dele. Então, e esse business game também, ele desafia as pessoas através de um sistema de tomada de decisão, simula como se vocês fossem, as pessoas fossem vice-presidentes de uma empresa, e eles têm que tomar decisões, tem várias rodadas, são várias empresas simultâneas, e aí é totalmente participativo, interativo, tem desafio do tempo, tem desafio de responsabilidade do erro, é competitivo. E aí, com esse tipo de metodologia ativa, aí sim você acaba potencializando muito os resultados das ações, né, das intervenções. E você tem uma prática em que você começa a fazer um trabalho de verdade dentro da cultura do negócio. Você está dentro dos valores
do eixo da cultura de um negócio. Quando eu começo a estimular as pessoas a conversarem sobre as dificuldades, e a gente percebe isso no ambiente do dia do evento, o quanto na cultura da maior parte dos negócios, as pessoas falam muito umas para as outras sobre o problema, mas elas nunca param para dar uma ideia sobre solução. Então, aqui é um problema que está no café, é um problema que está ali entre todos. No entanto, nós nunca paramos para falar, vamos pensar junto numa solução? Vamos promover uma ideia? Vamos dar uma ideia, dar uma sugestão? Não, nunca houve. Então, você começa a interagir dentro da cultura desse negócio, trazendo esses elementos de aprendizagem, ensinando as pessoas a colaborar entre si para a resolução de problemas. E é muito simples. Isso é muito simples de fazer. Mas a gente percebe que isso é muito raro. Sim. Ainda é muito raro. Né? Então, parece que deixar as pessoas falarem sobre os problemas é muito mais comum do que a gente imagina. Na verdade, tira os consultores, facilitadores da zona de conforto, né? Porque a tradição é o facilitador que vem daquela história do professor, eles falarem, os alunos ouvirem. Então, quando eu estou nessa outra dinâmica, o facilitador ele tem que ser muito mais hábil, ele tem que ter outras competências de equipe, de relacionamento muito mais fortalecidas do que simplesmente eu replicar um conteúdo que eu aprendi e eu estou lá replicando há anos, né? É bem mais desafiador essas metodologias para quem conduz, né? Porém, muito mais eficazes. Exato. Eu acho que requer também uma mentalidade muito aberta, né? Um mindset mais preparado para ser inovativo, criativo. Eu acho que onde mora a liberdade, mora a criação, né? E quando a gente percebe que dentro de um ambiente de trabalho, ainda aquela cultura não vibra a liberdade, ela não vibra a criatividade, naturalmente vai ser muito difícil ter soluções, alguém dar sugestão, não. Eles vão ficar vivenciando aquilo no dia a dia, eles vão ficar falando muito mais sobre os problemas do que sobre soluções. Sim, você acaba mudando a mente para focar em solução, né? Então, até porque, olá, Rafael, olá, Alessandro, boa noite, bem-vindos. Nassiri, tá aqui, um beijo, meu querido. É meu irmão do Pará, o Nassiri. Ai, que delícia! Muito bom. Reitor, ele é Prazer. especialista em reitoria de universidades, então ele sabe tudo que a gente está falando. Sabe com profundidade, né? Muito bem. E, Eve, então a gente já está trazendo aí todo um cenário de mudanças, de tendências que vieram para ficar, né? Então, acho que você que acabou entrando muito nessa questão, né? Se aprofundando com os métodos ágeis, eu gosto muito também aquele barco à vela, outros métodos também nessa linha participativos, acredito muito nesse modelo. Você quer trazer um pouquinho mais? Fica assim, o que você vê, por exemplo, né? Quais são os principais desafios que as empresas hoje têm para implementar essas novas iniciativas de aprendizagem? O que você tem visto hoje nas empresas? Eu acho até retórica, né? A gente voltar e falar exatamente daquilo que a gente já vê há tanto tempo. Em primeiro lugar, Dani, opinião Evelise, tá? Opinião Ive. Não adianta a gente ter as melhores tendências, ferramentas e recursos de aprendizagem corporativa se a gente não estiver fazendo no dia a dia o arroz com feijão. E o arroz com feijão do dia a dia, para funcionar, é liberdade, é cultura, é facilitar a comunicação entre as pessoas, é dar liberdade, é reconhecer e potencializar verdadeiros talentos dentro do negócio. Se eu não fizer esse arroz com feijão, não adianta ter tendências de recursos e uma série de outras coisas, porque elas não vão nunca trazer o resultado. Então, o arroz com feijão eu conheço as pessoas que trabalham no negócio, eu consigo lidar com isso. Que forma com que eu lido com os problemas? Que forma que eu posso trazer essa capacidade das pessoas de serem protagonistas na busca da solução? O que eu faço isso no dia a dia? Sim. O que a gente faz? Uma outra questão. Sem dúvida. Ensinar no mundo corporativo
A aprendizagem corporativa, o DHO, não tem que ficar na mão de um funcionário. Ele é algo, parte de um planejamento estratégico. Então, ele tem que ser de todos. Ele tem que ser construído a 6 mãos. A gente tem que ter essa habilidade de estar em conjunto para a construção de novas práticas de aprendizagem corporativa para a resolução de problemas, para a melhoria da nossa performance. Mas a gente tem que entender qual é a nossa biografia empresarial. Quem nós somos? De onde viemos? Quais são as nossas resistências? Então, por conta de que as empresas deixam este papel em cima de uma coitada de uma analista, de uma coitada de uma pessoa, ela deixa de efetivamente aproveitar o potencial humano daquelas pessoas para melhoria, para resolução, para performance, para melhorar a performance de todo o grupo. Sem então, dúvida. eu acho que o papel tem que ser muito mais até. Oi, deu uma falhadinha na voz. O papel tem que ser muito mais estratégico. Tem que ser muito mais estratégico, ele tem que ser colaborativo, porque a aprendizagem corporativa não é de um departamento, ela é de todos nós, ela tem que ser responsabilidade de todos. Nós temos que evoluir a nossa capacidade interna dentro do ambiente corporativo de evoluir em busca da aprendizagem autodirigida. Sem dúvida. E o quanto nós estamos maduros nesse ambiente corporativo para conseguir evoluir para isso? Muito pouco. Muito pouco. Porque a gente não estimula o suficiente. E aí não tem, se tem, por exemplo, se é a cultura focada no erro, as pessoas não vão arriscar, não vão expressar opinião, não vão querer fazer nada diferente. Então, isso tem muito a ver com a cultura da empresa, tá receptiva, tá aberta para ouvir novas ideias, para experimentar novos métodos. Então, essa cultura de aprendizagem e fazer o básico, né? Quer dizer, tem empresas grandes que outro dia me falaram, poxa, eu já trabalhei 3 anos esses temas, mas eu vou trabalhar de novo, o que eu faço? Eu já queria trabalhar outros temas. Aí eu perguntei para esse gestor, eu falei assim, mas as pessoas já absorveram essa nova competência? Não absorveram. E aí os temas ficam repetitivos, né? Eles ficam só se repetindo todos os anos, aí todo mundo chega lá pela obrigação, que faz parte muitas vezes dos indicadores, né? E não é essa a proposta, né, Dani? O mundo da aprendizagem corporativa, a gente tem... Você pode criar esses protagonistas dentro do seu negócio, pode ser qualquer pessoa, né? Você pode ter grupos de estudo, grupos de inovação, você pode ter grupos de criativos, você pode ter grupos, você pode ter algum tipo de estímulo, como existem em alguns negócios, que é a busca de assuntos em comum, onde as pessoas se juntam para estudar, trocam ideias entre elas e começam a promover soluções e começam a ensinar outras pessoas, né? Então, como a gente fala, tudo que a gente está falando da aprendizagem corporativa só evolui se a gente conseguir um passo antes entender qual é a cultura do negócio. Sem dúvida, promover essa abertura para a mudança, essa abertura para a cultura de aprendizagem. E são várias ações compostas, né? Não é uma ação específica, vamos fazer isso ou aquilo. Não é, se fizer, o hackathon, ele vai ter sucesso tendo continuidade agora. Então, assim, muito bacana a gente ter agora precisa, vamos continuar lá os projetos, os teus embaixadores, quem que vai cuidar para implementar, para dar sustentação, os grupos de trabalho. Então, assim, é um processo contínuo de mudança. E tudo isso vai promovendo cada vez mais. Às vezes, por exemplo, que a gente falou, repetir o tema. O problema não é repetir o tema, é como esse tema está sendo trabalhado. Se as pessoas não aprendem, tem algum gap aí de metodologia, e além de cultura, obviamente, né? Que é isso que você está trazendo. Então, essa análise é importante que a pessoa que está à frente do DH faça de uma forma mais ampla.
a Denise trouxe aqui, né? Existe uma tendência de não saber fazer uma análise para propor uma solução. Então, isso é uma questão, né, Evê? Você também está muitos anos nessa área, também observa muito isso, né? As pessoas, pela pressão do tempo, têm que entregar resultado, acaba não focando tanto em tentar identificar a origem do problema, foca mais em apagar o incêndio, né? Então, acaba também, isso reforça a falta de... Isso também não ajuda a resolver, né? Não ajuda, isso acaba reforçando essa questão de manter a cultura que estava anteriormente, ou não tem transformação, dificulta. Então, isso é importante. E depõe contra todas as estratégias do negócio. E isso acaba depondo contra todas as estratégias do negócio. Por isso que a aprendizagem corporativa, ela tem visão estratégica sobre o aprendizado. Ele tem que ser algo construído no conjunto, senão ele não vai funcionar. De certa forma, ele não vai funcionar. Sem dúvida. Sem dúvida. E, Léo, bem-vindo. Deixa eu ver, tem um comentário aqui, pera um pouco. O Alessandro também trouxe aqui, excelente assunto, parabéns pela abordagem, vamos aculturar novos comportamentos. Positivar ideias coletivas e corporativas, né? Que é dentro dessa linha aí de trazer o pessoal para praticar, para colaborar e ter liberdade, né? Ter uma visão empreendedora, né? Isso que se fala muito, né? A gente que visita muito, está muito nas empresas, eu quero trabalhar protagonismo, né, na empresa, mas visão a cultura de possibilita, visão de dono. Visão de dono. Aí você sabe lidar com isso? O que é visão de dono para você? Você já refletiu? Né? Por que vocês precisam de visão de dono dentro do ambiente de trabalho? Né? Eu acho que é o conjunto mesmo, Dani. Precisa de reflexão, precisa também de profissionais cada vez com um olhar cada vez mais holístico, né, para crescer mais, ampliar mais a visão sobre a aprendizagem corporativa, que não é mais um treinamento Ctrl+C, Ctrl+V. Para cada ambiente de aprendizagem, para cada grupo, você precisa ter técnicas e recursos apropriados, né? Você precisa dominar conhecimento e facilitação. Então, é esse conjunto que faz a máquina girar, né? Porque é o ciclo infinito de aprendizado, né? É o lifelong learning, né? Então, a gente precisa saber como que nós estamos estimulando isso dentro do ambiente de trabalho. Sem dúvida. E quanto à questão assim de métodos, né? Tem alguns outros métodos que você acha que são interessantes também, além desse hackathon? Tem alguns outros que você sugere que também fortalece o protagonismo, essa cultura de aprendizagem, já caminhando aí para o final, que a gente daqui a pouquinho já vai dar 1 hora que estamos conversando. Passa rápido, né? Eu sou muito apaixonada, passa rápido. Eu sou muito apaixonada pelas práticas colaborativas todas, né? O fortalecimento dos processos de cocriação. Então, a gente precisa aprender a cocriar. Eu acho que é uma fase número 1 para a gente melhorar o nosso nível de trabalho, de treinamento, de desenvolvimento de treinamento nas empresas, é aprender a fazer cocriação, né? Aprender a estimular o outro a criar junto, a estar junto para fazer algo em comum. Mas as pessoas ainda não conseguem sentar juntas em grupo para fazer discussões que sejam objetivas. Então, mais uma vez, é necessário ter facilitadores bastante competentes para construir esse espaço de cocriação entre as pessoas. Então, acho que esse estímulo que a gente começa a dar alguns recursos para que as pessoas possam construir sozinhas. Nesse aspecto, me lembra muito na pré-escola, quando as crianças entram na sala e a gente dá aquele monte de pecinha de Lego para elas. E aí a primeira coisa que elas fazem é pegar aquilo ali, depois é pôr na boca, né? Por quê? Não conhece, não sabe para que serve. As pessoas entrando
ambiente de trabalho, mesma coisa. Está ali dentro daquela prática, mas não conhece quais são as peças que a gente tem ali para a gente construir algo. Então, a gente, como facilitador, a gente tem que estimular para que aquelas pessoas aprendam primeiro, a se comunicar, a dizer o que pensa, sem ter medo, né? A ser inovativo, ser criativo, colocar sua criatividade em funcionalidade. Isso é muito importante. Não existe criatividade sem liberdade. Então, se eu não tenho um ambiente corporativo que vai dar liberdade para essa construção, eu não tenho cocriação, eu não tenho criatividade, eu não tenho inovação, eu não tenho resolução de problemas. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Segundo passo é evolução da maturidade dessas pessoas, né? Entender quais são as melhores práticas para aquelas pessoas. Não é ir com achismo e com modismo de achar porque uma metodologia X funcionou em tal lugar, eu vi em tal empresa, e você achar que vai funcionar com aquele grupo. Não. Você tem que entender que algum método específico vai funcionar para aquele time, para aquele grupo, naquele momento. E para isso eu tenho que entender quem são as pessoas, quanto tempo aquelas pessoas estão naquela empresa, naquele negócio, e desenhar uma jornada de aprendizagem que seja dentro das expectativas daquelas pessoas, do que aquele grupo precisa aprender, né? Assim eu trago multi-recursos, porque a gente não pode ter um recurso só, eu não posso ter um evento para ensinar um tema, eu tenho que ter vários eventos para ensinar aquele tema, de diversas formas diferentes, usando tecnologia, vamos usar inteligência artificial, vamos usar realidade aumentada, vamos criar uma experiência de uma experiência learning sobre este assunto, vamos criar um evento específico sobre esse assunto. E até me veio uma lembrança aqui, Alexandre Abdala, ele ensina Scrum Master fazendo pizza. Ele ensina qual é o papel do Scrum Master fazendo pizza. Então, é isso, né? Quando a gente chega, às vezes, num momento da maturidade da aprendizagem corporativa, a gente pode brincar com conhecimento. É quando aquelas pessoas elas já estão prontas para aquele momento, né? Mas até aí eu consegui fazer uma evolução no processo de aprendizagem com elas. Quebrar o paradigma da aprendizagem tradicional, da aprendizagem da escola, e trazer para o ambiente de trabalho coisas papum, né? Boas, legais, que as pessoas curtam, né? O momento de aprendizagem tem que ser um momento uau para aquelas pessoas. A gente tem que, tem que ter presença, tem que ter emoção, tem que ter significado. Então, aquilo tem que crescer, né? A gente tem que trazer paixão pelo momento de aprendizagem, para que não seja o mais o mesmo, aquela repetição, né? Então, Dani, não existe receita de bolo. Não existe o melhor método. O que vai existir é a melhor jornada de aprendizagem que a gente pode desenhar com os recursos que a gente tem para aquelas pessoas. Para aquele momento, para aquela cultura. Exato. O ponto de maturidade daquela cultura. Sem dúvida, sou super alinhada com você, e é para ir até caminhando para o final essa questão da experiência mesmo, né? Dele viver uma experiência marcante, que está ligado com o que a gente falou no começo da live. Preciso ter a questão da neurociência, de abordar o consultor, facilitador, ter a aprendizagem neurociência, como abordar, como o cérebro aprende, como a questão dos sistemas os sistemas, né, sinestésico, como que as pessoas aprendem, a questão do afeto. Então as pessoas lembram muito da experiência. Isso é um fator forte que eu vejo de engajamento nos processos de aprendizagem. Então, quando eu coloco um jogo, isso que você trouxe da culinária, a culinária traz muito afeto, muitas memórias. Então, quanto mais a gente compõe essas experiências de aprendizagem com diferentes métodos, criando essa experiência, tem mais força, mais lembrança. E, de fato, a parte final, que é a didática, sem deixar de lado toda essa parte visual também, que eu acho que é um aspecto que hoje em dia é mais importante ainda, né? Então, eu ter aí a questão de um PowerPoint bonito, com uma comunicação visual moderna, não adianta. Hoje em dia eu já tenho muitos recursos de inteligência artificial, eu tenho Microsoft Designer, eu tenho muitas opções, eu não tenho mais como
alguém que faz uma facilitação colocar, deixar uma comunicação visual antiga, feia, fraca, né? Eu já tenho muitos recursos hoje. Sim. Então, isso tudo compõe na experiência de quem está aprendendo. Tudo isso, né? Ele vai ficar olhando para aquele PowerPoint que está com erro de ortografia, ele não vai prestar atenção no que o consultor está falando. Isso acontece. E ainda também acrescentando, Dani, na sua fala, o quanto as áreas de treinamento e desenvolvimento são pouco inclusivas. Não utilizam de recursos como o de legendas automáticas, de melhoria de contrastes de texto e de tamanho do lettering, né? Dependendo Por isso que eu digo, mais uma vez, é importante a gente saber qual é o grupo. A gente tem que saber qual é o grupo. E a gente tem que construir algo para aquele grupo. É inclusivo para deficiente auditivo, para deficiente visual? E isso serve para tudo. Tanto quando eu estou falando do conteúdo assíncrono, eu tenho que ter hoje habilidades de ser mais inclusivo. Tem uma ferramentazinha de inteligência artificial que transforma o nosso conteúdo gravado em libras. Você consegue fazer isso, você consegue trazer libras, né? Então, a gente precisa começar a evoluir nesse sentido. Tem, né? aproveitar todas essas ferramentas disponíveis, né? Exatamente. É essa empatia que o futuro nos exige. Sem dúvida, isso daí é terminando em alta, né? É a humanidade, né? O consultor, apesar da tecnologia, ele ter cada vez mais humano, mais interativo, mais se importar com o aluno e se importar com quem está contratando ele. Então, acho que é uma dicotomia aí que cada vez mais será presente aí nas experiências de aprendizagem. É verdade. Muito bom. Bom, ó, estamos já há mais de uma hora conectadas e falando sobre esse assunto que passou num instante, né? Não sei para você, também passou muito rápido. Dá oi quem está aí assistindo a gente. Muitas pessoas passaram por aqui, outras já foram embora. Sim, muita gente passou por aqui, interagiu, participou. Então, querendo agradecer, eu quero muito agradecer as pessoas que passaram por aqui na live, vocês que estão assistindo com a live gravada, que também ficará, especialmente a você ver pela nossa, foi prazerosa demais, aprendi demais, trocamos bastante, foi uma delícia. E teremos outros, né? Vamos marcar outras lives também. É verdade. Ó, o próximo tema que eu posso trazer são recursos de inteligência artificial, hein? Aí a Ótimo! Gente pode explorar esses recursos aqui para aprendizagem. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Fica a dica aí, ó, pessoal. Teremos essa próxima live aí. Marcaremos essa. Obrigada aí para todo mundo e boa noite. Tudo de bom. Beijo. Obrigada, Dani. Beijão. Tchau, tchau.